Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.cafebrasil.top. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/pagepersonalbr. É Page Personnel, se escreve Page Personnel BR com 2 L's. Hoje converso com Alex Bezerra de Menezes, que é Clark Kent e super-homem. Como Clark, trabalha com compra e venda de imóveis, mas como super-homem é um escritor com 2 livros lançados com sucesso. O pessoal sempre me pergunta como é que eu escolho os entrevistados para o Leadercast, né? E existem várias formas. Eu já escolhi gente aqui que me foi indicada, entrevistados que vieram aqui indicaram outros entrevistados, gente que eu conheço, que eu entrei em contato, e às vezes eu recebo algum material de informação. Então, como no caso de hoje, eu recebi um release que me chamou a atenção por algumas coisas que estavam colocadas lá de uma pessoa que escreveu um livro, mas que tem alguns outros interesses. Eu falei, deixa eu chamá-lo, vamos ver se a gente consegue fazer uma troca de ideias aqui. O programa tem 3 perguntas fundamentais, que são as únicas que você tem que acertar. As outras você pode errar tudo, então essas 3 aqui tem que fazer muito certo. Eu vou fazer a pergunta e você me responde. Quero saber seu nome, sua idade e o que você faz. Meu nome é Alex Bezerra de Menezes, eu sou escritor por necessidade e advogado por vocação. Tenho 43 anos de idade. O que é escritor por necessidade, cara? Por necessidade porque escrever, além de ser uma audácia da parte do sujeito que se propõe a esse tipo de atividade, é uma forma, como diz o meu ex-professor, é uma forma de, ao mesmo tempo, de uma vaidade imensa, e também de uma humildade sem tamanho, porque você, quando escreve, você expõe ali as suas dores mais profundas, né? Você de alguma forma exorciza seus demônios, e é uma forma de, talvez seja, entre todas as artes, seja a forma mais pungente que o artista tenha para se revelar e também de alguma forma abrir uma janela para o mundo, né? Quem não escreve não entende isso, né? Quem não escreve não saca essa capacidade que o botar para fora as coisas por escrito tem de, como você falou, de exorcizar, né? De repente você está com uma angústia, você está num momento ruim, você passou por uma experiência complicada, e o escrever, a hora que você senta, racionaliza aquilo tudo e passa para o papel, é um processo de maturação, né? De fazer uma reflexão em cima daquilo tudo que você viveu e tentar transformar numa forma em que as pessoas possam dividir isso com você. Isso é muito legal. Pena que quem não escreve não tem essa oportunidade, mas quem escreve sabe muito bem o que nós estamos falando, né? Tua formação, você se formou em eu sou formado em Direito. Nasceu em São Paulo? Nasci no Recife. Recife? Nasci no Recife, tá. Na terra de Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto. Aliás, se diz que a tradição de literatos em Pernambuco é bastante grande, né? Eu estou tentando seguir a trilha aí, vamos ver se vai dar certo, né? Cuidado, hein, cara? Você tá com uns modelos legais aí, cara, né? Aliás, Bezerra de Menezes, isso aí é do próprio? É muito curioso. Eu tenho um amigo que ele tem uma das maiores bibliotecas judaico-cristãs, né, aqui na América Latina, e eu fiz questão de pedir para ele, né? Ele tinha a genealogia dos primeiros judeus que vieram para a América do Sul em meados do século XVI. E a primeira menção que existe ao meu nome, né, Bezerra de Menezes, é de 1749, de uma família de fazendeiros
da Paraíba. E daí, a partir dessa raiz comum que se ramificou para várias regiões do Ceará e de Pernambuco também, de onde vem o médico espírita, né, o Dr. Bezerra de Menezes, que é uma das referências aí na filantropia no Brasil e tal. É um nome consagrado. Então a raiz é comum, mas não existe nenhum parentesco próximo, até pelo menos onde eu sei, né? Sim. É o meu caso, eu sou Pires, né? Eu sou Pires. Durante muito tempo o pessoal falava, você é Pires? Pires de onde? Eu falava, não, eu sou Pires Quatrocentão. Com maior orgulho, né? Eu sou Pires Quatrocentão. Até o dia que eu estudei um pouco de história e descobri que 400 anos atrás os caras mandavam pro Brasil puta, bandido. ou então, pera um pouquinho, bicho, vamos devagar aí, né? E é difícil fazer um país, né, com uma matéria-prima dessas. Pois é, mas a Austrália foi feita com matéria-prima igual, né? Então, os irlandeses que lá habitaram eram os degredados das Ilhas Britânicas. Mas vamos mergulhar lá na nossa história aqui. E você acabou então, veio para São Paulo criança? Vim para São Paulo com 14 anos de idade, né? Na verdade, eu até escrevo isso, que eu fugi, né, de uma situação... Eu venho de uma família muito humilde, né? E eu tive a oportunidade de vir a São Paulo, porque meu pai mudou para cá, né? Ainda hoje está aqui estabelecido. E vim para cá com sonhos, né, de uma vida melhor, como a maior parte dos imigrantes nordestinos. O que seu pai fazia? Meu pai é comerciante, né? Ainda hoje é comerciante. E, enfim, vim fazer a aventura aqui. E o teu sotaque, cara, ficou aonde? Não sobrou nada, né? O sotaque, né? No primeiro livro que eu escrevi, eu falo que o sotaque nada mais é do que uma lesão que se faz na superfície das palavras, né? E eu acabei, de alguma forma, corrigindo essa lesão. Há quem diga que eu não sobrou nenhum sotaque de Pernambuco, e há quem diga também que o meu sotaque não é paulista. Então, eu sou um homem sem sotaque, né? Como o Fernando Pessoa era um homem sem pátria, dizia que era um homem sem pátria, eu sou um homem sem sotaques, né? Eu sou... O sotaque é uma questão de ponto de vista, né? Também, se eu estiver lá no Pernambuco e pergunto como paulista, vão dizer que eu sou o deformado na palavra, né? Exato. Mas vamos lá, você veio para cá então, acabou se formando foi ser advogado. O que leva alguém a ser advogado, além daquela coisa do pai e da mãe lá nos anos não sei o que, dizer o seguinte, olha, ou é médico, ou é doutor, ou é engenheiro, ou é advogado. O que era? São as profissões quatrocentonas, né? Você citou os quatrocentões, então todos os romances que o Machado de Assis, todos os grandes romances dele, todo mundo ou era médico ou era advogado, como era a predisposição natural de qualquer família abastada a partir do século XIX no Brasil, né? Mas eu não sei explicar muito bem como ver essa história de advogado, né? Eu poderia até me inspirar em grandes advogados, como foi o orador Demóstenes na Grécia clássica, como foi Cícero, né, outro grande orador romano, como foi Kafka, que também foi advogado. Tem alguns bons e grandes nomes que acabaram se formando em direito e tal. Abraham Lincoln também foi advogado. Mas a minha história em relação à questão universitária é bastante curiosa também, que vai desaguar também na questão de como eu resolvi escrever, né? Eu venho de uma família, como eu já disse, bastante humilde, né? Nós não tínhamos muito contato com livros e tal. Eu vou ler o meu primeiro livro com 27 anos de idade. Então Que livro foi? Foi Inocência, do Visconde de Taunay. Caiu às mãos e eu li, depois li centenas, talvez milhares até. E é curioso porque também eu não estudei. Eu repeti a quinta série acho que 5 vezes ou 6 vezes. Acho que as pessoas nem repetem mais a série, mas eu repeti, eu era muito ruim na escola. Deixa eu dar uma dica aqui para o pessoal mais novo que está nos ouvindo. Repetir significa o seguinte: antigamente, quando você ia mal na escola e chegava nas provas de final de ano, se você não tivesse feito uma média de notas ali num nível suficiente, você repetia de ano, ou seja, você cursava de novo aquele ano, e era um horror porque você ficava para trás. E para quem tem 7, 8, 9, 10, 14 anos de idade, ficar para trás é um horror, porque a turminha nova que vem é a turma de molequinho mais novo, e você era um pirulão dentro da sala de aula de moleque mais novo. A molecada de 12 anos de idade, chegam de 13, quase 14, a diferença é grande, né? Só que isso passou, hoje em dia não se repete mais, né? Isso denuncia a idade, na verdade, né? Falar que o sujeito repetiu, que tem recreio, mimeógrafo. Essas coisas de... Tem que ter legenda embaixo, porque senão ninguém vai mais entender. Mas aí, você estava contando a história da universidade.
E aí aos 32 anos eu vou decidir fazer um supletivo, porque na verdade eu não tinha sequer, como antigamente se falava, o ensino médio completo para poder ingressar na universidade. Então eu fiz um desses supletivos aí que não supletiva ninguém, na verdade, para conseguir o diploma e poder ingressar na universidade, né? Foi quando eu fiz o vestibular, passei milagrosamente. E, enfim, me formei em Direito e aí abriu-se várias possibilidades, abriram-se, na verdade, várias possibilidades para que eu tivesse um crescimento profissional e tal. E na esteira disso veio a questão dos livros, né? Eu publico meu primeiro livro em 2005, né? Um livro de contos e tal. E, enfim, e é isso. Mas é uma história interessante aí. Quando você se formou, aliás, quando você entrou na faculdade, você já estava trabalhando? Já estava trabalhando. Tá, você começou a trabalhar cedo? Eu comecei a trabalhar cedo, muito cedo, né? Eu trabalhava com meu pai, ajudava meu pai no comércio, né? 14 anos, já acordava às 4 da manhã, ia dormir, não tinha hora só para acordar, para dormir não tinha. E foi bastante tempo assim, né, nessa toada aí, mas nunca como na minha família e no meio social de onde eu vim, não havia muito contato com cultura, com livros e afins. Eu nunca me interessei, né, por falar, puxa vida, agora... Eu sou a primeira pessoa que tem curso superior na minha família, né? Pela parte materna e pela paterna também. Então, e acaba sendo um exemplo, porque agora eu vejo sobrinhos meus que estão trilhando o mesmo caminho, porque na verdade eu meio que abri uma... E o mundo também trincheira, e o mundo, obviamente. É outro, né? O que é? Deixa eu explorar um pouco essa tua... Quer dizer, você vem numa batida, você vem de uma situação social, como você contou aí, que não era nada abastada. Você chega aqui ajudando seu pai, você não tinha feito a escola, você tinha tudo para ficar patinando na vida, né? E me fala que lê seu primeiro livro aos 27 anos de idade e de repente aí pega o gosto e começa a ler um atrás do outro. Qual foi o snap, né? Qual é aquele momento que você fala, cara, pera um pouquinho, bicho, tem cultura, existe um mundo aí que se eu mergulhar nesse mundo eu posso que em vez de jogar bola, em vez de jogar futebol, em vez de partir para alguma atividade que me leve para força bruta, em vez de partir para alguma coisa onde eu seja um comerciante, eu resolvo abraçar esse mundo de literatura e tudo mais, e vai fazer direito, que te exige também um grau de leitura e de penetração na língua portuguesa, que como poucas atividades exigem, né? Qual foi o ponto de virada? Você falou do futebol. O futebol também é uma parte importante na minha vida, né? Aos 17 anos eu joguei futebol, no time de juniores do São Paulo Futebol Clube, né? Inclusive com o Caio, que é comentarista hoje da Rede Globo. A gente jogou na mesma época no São Paulo e tal. E era a tendência natural, né? Para uma situação que até hoje ainda é recorrente no Brasil, né? Mas por outro lado também eu fujo um pouco desse papel de vítima social, de achar que, puxa vida, eu venho de uma situação social que não é benéfica e agora eu vou ficar me vitimizando e sofrendo. Não. Machado de Assis, que vem a ser a maior figura literária do país, da América Latina talvez, ele vem de uma situação ainda mais triste e delicada do que a minha. Imagina, Machado de Assis era negro, em pleno regime escravocrata. Machado de Assis sofria de epilepsia, num tempo em que a epilepsia era vista como uma possessão demoníaca, né? Não havia conhecimento médico, científico, e quem sofria os ataques, né, de epilepsia na rua, as pessoas tiravam sarro, esse cara aí tá possuído pelo demônio e tal. E Machado era gago também, né? Então imaginem tanta dificuldade para uma pessoa e que estava fadada a ter um destino como teve talvez outros milhares de machadinhos, né? No Rio de Janeiro, século XIX. E ele apesar de todas essas dificuldades, ele se ergue como a maior figura das letras portuguesas, seguramente depois de Camões, talvez Fernando Pessoa, se erguer como um mestre, né? Como diz o Robert Schwartz, um mestre na periferia do capitalismo. Então, assim, às vezes a dificuldade, ela pode ser um dínamo, ela pode ser um motivo a mais para que você faça a coisa
fugir da rota e você busque um destino absolutamente diferente do que você tá mais ou menos fadado a percorrer, né? Vou voltar para a pergunta que eu te fiz. Qual foi o start foi esse, foi Machado. Quando eu comecei a ler as obras do Machado de Assis e descobri depois a biografia dele, foi quando eu falei, peraí, pô, se o cara sofria todas essas agruras do destino, da vida, todas essas misérias, ele é órfão aos 10 anos de idade, ficou órfão de mãe, perdeu um irmão aos 12, eu só tem miséria, só tem tragédia na vida do cara, e o cara conseguiu se erguer, por que não eu? Por que não qualquer um de nós? Porque é muito mais fácil você condenar o teu destino, reclamar é uma coisa muito fácil, né? As pessoas fazem isso com muita frequência, e lutar contra essa adversidade é mais difícil. E para mim, o que me faz mais sentido é desvirtuar a lógica, né? Você sabe que grande parte do que a gente é em função do contexto que a gente vive, né? Eu imagino que nesse momento em que você toma a decisão de partir para esse caminho, de mergulhar na leitura e tudo mais, você tinha um grupo de amigos, você devia ter um grupo de jogadores de futebol, que eram amigos seus, todos os caras que iam ser jogadores de futebol, era a turminha toda, e essa turma não deve ter ido na mesma praia. Não deve ter ido. Absolutamente. E de repente você é uma coisa estranha, que é quase como sair do armário, né, bicho? Chegar no meio daquele bando e falar o seguinte, não vou jogar bola porque hoje eu vou ler. Cadê tá lendo? Cadê o Alex? O Alex tá lá escrevendo. Que esse maluco aí? Exatamente, né? Isso, um alienígena, né? Então, isso é uma pressão que muita gente não consegue suportar, né? E você lembrou bem, porque era exatamente assim que acontecia, né? Porque quando eu passei a ter essa paixão por livros e tal, por cultura e tal, eu vivia isolado, né? E quanto mais você aumenta seu nível cultural, infelizmente você vai subindo o cume da pirâmide, e no cume da pirâmide tem menos gente, tem menos sociabilização, na verdade, né? Mas eu sabia lidar muito bem com tudo isso, porque Aristóteles dizia que o homem, como você disse, aliás, que o homem é fruto do meio em que vive. Ou seja, todas as condicionantes do seu ambiente social vai te levar por um caminho ou para outro. Mas eu, ainda assim, apesar dessas pressões, né, como é que pode ser? O sujeito que quer jogar bola, que tinha aspirações de ser jogador de futebol profissional, agora quer ficar com essa história de livro. Livro é coisa de menininha, né, e tal. Eu não achava isso até mais estimulante, Que papel tem o seu pai nessa tua formação? Muito pouco, né? Meu pai e minha mãe são pessoas muito simples, né? Minha mãe é costureira, meu pai, como disse, é comerciante e tal, mas eles, apesar... Existe até uma dicotomia, né? Uma diferença entre a questão de inteligência, cultura e sabedoria, que são coisas absolutamente estanques, né? São coisas que são bem apartadas. O sujeito não precisa ter ter tido acesso a uma boa educação para ser sábio, né? Porque grandes nomes da filosofia e até da literatura, pelo menos recente, são pessoas como Shakespeare, que jamais frequentou uma universidade e era um gênio. Então o gênio ele transpõe essas barreiras convencionais, né, da academia, da escola, né, dessa tradição ocidental de formar a pessoa dentro de uma academia, dentro de um conceito. E acho que eu perdi o foco. Não, eu tava te perguntando o papel que seus pais tiveram na tua. Então, meu pai, apesar de não ter tido uma educação formal, ele é uma pessoa sábia, muito curioso também. E de alguma forma me insuflou essa busca pelo conhecimento, né? Ele, apesar de não ter tido estudos e tal, ele tem a sabedoria dele que é intrínseca, talvez, à própria pessoa, né? Independente aí da... Quando você foi fazer a universidade, você trabalhava com o quê? Eu trabalhei numa imobiliária, né? Mas antes disso, que foi o momento que eu mais li, eu acabei tendo uma divergência com meu pai e tal, e eu fui entregar jornais, né? Numa Kombi velha que mal tinha assoalho, parecia o carro do Fred Flintstone. Ficava apoiado lá nos pedais porque era uma coisa terrível. E eu entregava jornais, né, para a Folha de São Paulo, na cidade, e era muito divertido, porque eu tinha acesso a todos os jornais, podia ler todos os jornais,
E aí depois saí desse emprego, fui trabalhar numa administradora, né, de condomínios, e foi a partir daí que eu tive um pouquinho mais de condição para poder me formar, né? Você pagou, Tom? Paguei a universidade. Olha que na época, eu lembro bem, meu salário custava R$700, eu ganhava R$700 e a faculdade custava 900. E se você me perguntar qual a mágica que eu fazia para pagar a faculdade, eu até hoje não sei. Ficava devendo mês, era uma confusão, mas eu consegui concluir o curso, né? Paguei tudo que tinha de débito lá e fui até o fim. Não tive ajuda externa para fazer nada. Foi tudo e um belo dia você pega o diploma na mão, duro, mas doutor. Sim, mas doutor, exatamente. Duro, mas doutor, né? Chega em casa, teus pais foram na tua formatura? Foram. Fiz questão de trazer. Como é que é o nome dele e dela? Faustino e Irene. Seu Faustino e Dona Irene. Estão sentadinhos lá e de repente o Cheio filho sai togado, de toga. Pois é. Vai lá, pega o canudo, desce e fala, meu pai... Pau. E mais do que isso, né? Eu fui o orador da turma. Mais essa ainda. Você tem irmãos? Tem irmãos, tem umas 4 irmãos. Mais novos? Mas eu sou do meio, né? Tá. E aí, cara, como foi o impacto pra tua família de ter um filho? Foi ainda é incrível, né? Eu tenho... mas mais do que isso, pra mim, além de, claro, tem a questão da vaidade pessoal embutida e tal, mas eu encaro isso como como sendo um farol para que, olha, vocês conhecem tudo que eu fiz, minha história, minha vida, eu consegui fazer, você também pode, qualquer um pode. Então é isso que de alguma forma faz com que as pessoas mais próximas que acompanharam minha trajetória, né, vejam que é tudo possível, né? Esses dias saiu uma matéria sobre o meu livro no Diário de Pernambuco. E minha mãe pegou o jornal, minha mãe ainda mora hoje no Recife, né? E o jornal saiu, ela comprou vários exemplares do jornal para mostrar para as pessoas lá e tal. E isso eu acho que é uma satisfação extraordinária para mim, de poder, né? Minha mãe é uma pessoa que sofreu muito na vida também, de poder dar essa alegria para ela, esse orgulho, né? A minha maior preocupação na minha vida sempre inteira foi essa, poder dar orgulho aos meus pais, né? Bom, você sabe, esse programa aqui é um programa que fala de liderança e de empreendedorismo, né? A gente já tá embutido nessa tua história aí, um pouco disso aí, mas eu quero explorar um pouquinho mais. Quer dizer, você pega o diploma na mão, quanto tempo foi para se formar? 5 anos? 5 anos. 5 anos devendo R$200 por mês. Pois é. Etc, né? Aquela dureza toda, você cata o diploma na mão e fala, muito bem, cá estou eu com meu diploma, agora eu vou conquistar o mundo, porque se eu, partindo de onde eu parti, conseguir chegar até aqui, eu posso seguir adiante, né? Qual era o plano, cara? Tipo, a hora que eu botar a mão nesse diploma, qual é o teu plano? Na verdade, não tinha plano nenhum, né? Não tinha... É mais ou menos como a história do Cristóvão Colombo, né? Que fez planos para chegar às Índias e acabou esbarrando aqui na América. Então, não tinha planos. Mas nessa trajetória... Nessa época eu já fazia palestras e tal sobre... Aliás, foi a época em 2007, 2008, quando teve o centenário da morte do Machado. Eu fui convidado para fazer palestras e tal, porque eu acabei me tornando um especialista na obra e na vida dele. E eu passei a conhecer muitas pessoas, né? Então fui formando uma rede de contatos bastante interessante, né? E, enfim, fui construindo essa trajetória empresarial também, né, que hoje a gente tem uma empresa de... Então, mas você sai com o teu diploma na mão, de olho em se tornar o quê? Eu vou ser um professor, eu vou ter uma banca de advocacia, eu vou trabalhar numa grande empresa, eu vou fazer o quê da minha vida? Então, eu usava, a ideia era usar o diploma como um trampolim para possibilidades que são infinitas, na verdade. Mas eu nunca quis advogar, na verdade, né? Eu nunca imaginei fazendo lá o papel do advogado tradicional, do tribunal e tal. Então me especializei na área que eu já tinha um trânsito razoável, que é na área do direito imobiliário, né? E a partir disso aí que eu criei a minha própria empresa, né? A gente tem uma empresa de investimentos imobiliários, né? Que atua aí em alguns segmentos em imóveis comerciais. A gente compra imóveis em leilões e tal. Então a história foi baseada nisso. Eu tinha como eu disse, não tinha um planejamento, tinha uma ideia
mais ou menos programado do que eu iria fazer e do que eu não queria fazer, né? Você falou de dar aula, eu sou convidado a fazer alguns eventos, né, de aula e tal, isso eu me divirto, mas para eu fazer uma aula, ser um professor formal, acho que eu não teria a habilidade adequada e necessária para tanto. Fala uma coisa para mim. Eu gosto de explorar essa história toda do que move, do que faz, do que move a pessoa. Quer dizer, você colocou ali na frente que você pegou o teu diploma e se abriu para as possibilidades, né? Então o que viesse ia pintar aí. Que idade você tinha nessa época? Tinha 35 anos. Estava casado? Não, solteiro. 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 Muito bem. Então solteiro é mais fácil, porque você quebra a cara. Você quebra a cara sozinho, né? Mas você tinha lá que decidir para que lado você ia. E de repente, no momento, pinta essa suprema. Como é que eu vou dizer? Que termo que eu vou usar aqui? O improvável. Não é improvável, não. Pinta essa coisa arrogante, essa coisa insuportável, essa coisa metida, que vou escrever um livro. Entendeu? Quem sou eu, cara, para escrever um livro? Você que foi um cara que começou muito tarde no livro, que leu uma porrada de coisa, que se meteu a ler Machado de Assis e agora acha que é capaz de fazer o que o Machado de Assis fez, né? Eu não sei como foi para você. Para mim, o primeiro livro, ele demorou anos para nascer, porque ele era não é que era uma incógnita, era uma coisa tão ameaçadora diante de mim que eu não conseguia começar, cara. Eu tava naquela, preciso escrever, preciso fazer e sempre, mas quem sou eu? Pô, como é que eu vou fazer, cara? Então, até eu conseguir lançar meu primeiro livro, foi um bom tempo que passou, né? Mas eu me lembro que eu trombei bastante nessa coisa de botar o papel na minha frente, olhar para aquilo e falar, mas quem sou eu? O que eu tenho para dizer num livro lá, né? E vencer essa barreira foi muito complicado, né? Você tinha um problema maior do que o meu, né? Porque você, como eu falei, começou tarde. Sim. E de repente bota na cabeça que vai escrever um livro. Para quê? Para quê? É uma boa pergunta. A história do meu primeiro livro, ele foi forjado em carne viva, né? Como tem uma carta do Van Gogh pro irmão dele, né? Que ele fala que um dos quadros ele forjou em carne viva. A história do meu livro é igual. Imagine um sujeito nordestino, aqui em São Paulo e tal, que não tem a menor referência de ninguém, de jornalista. Não, vou publicar um livro. Como você disse, de uma audácia sem tamanho. E eu lembro que eu peguei o recurso do FGTS dessa empresa que eu trabalhava, né? Dessa administradora e tal. Era, acho que 12 mil reais na época. E eu, puxa vida, eu podia comprar uma casa, dar entrada numa casa. Isso a gente tá falando em 2004. Tá. 2003, 2004. Puxa, podia comprar um carro. Tava sem carro nessa época e tal. Aí eu falei, não, eu já sei, eu tenho ideia, eu vou publicar um livro. O livro já estava mais ou menos pronto, né? Vou publicar um livro, mas a gente sabe a dificuldade que é para uma editora tradicional de publicar, né? E aí eu lembrei das histórias, né? Como imerso aí em várias grandes histórias também de liderança, de empreendedorismo, que o Carlos Drummond de Andrade pagou a publicação do seu primeiro livro, né? Em 1937. E aí tem a história mais curiosa ainda, que é de um poeta inglês, né, que hoje é um clássico universal, E. Cummings. Cummings, ele mandou o livro para várias, publicou o primeiro livro, escreveu o primeiro livro, mandou para várias editoras, todas elas recusaram. E a mãe dele vendeu a parte que ela tinha de um imóvel lá em Londres e pagou a publicação do livro. O livro foi um sucesso muito grande na Inglaterra. E o Cummings escreveu um poema na segunda edição do livro chamado No Thanks, né? Não, obrigado. E colocou o nome de todas as editoras, né? Com forma de agradecimento por não ter sido aceito. E o meu livro foi assim, eu fiz uma autopublicação, né? Com muito esforço, um livro feito de forma muito primária, ali, muito precária. Você pagou o teu livro? Eu paguei meu livro. E assim, não é eu que eu paguei porque tinha muito recurso sobrando e tal, não. Era o dinheirinho que eu tinha lá. De ter um livro em mãos. Exatamente. Quantos exemplares você imprimiu? Imprimi 3 mil exemplares. 3 mil exemplares do teu próprio livro? Do meu próprio livro. E aí você botou na tua sala? Botei na minha sala, ia vendendo um a um. Naquela época a internet não tinha essa projeção que tem hoje e tal. E distribuição de livro. A pior parte a pior do processo parte, ali. justamente. Aliás, vamos lá, para quem está nos ouvindo aqui que não é do ramo, né? A parte mais fácil de escrever um livro é escrever um livro.
É a parte mais fácil. É escrever, sentar e escrever um livro. Isso é facílimo. Depende só de você, você controla 100% daquilo, você se dedica. É um prazer, dá um prazer desgraçado fazer aquilo lá. E um belo dia você tem aquele teu manuscrito pronto, ou tem aquele teu pendrive com o livro lá dentro, a tua obra, o teu filho maravilhoso, e aí começa a tua agonia, né? E essa agonia vem, a primeira agonia industrial, que é quem é que vai produzir esse livro e transformar esse arquivo aqui em alguma coisa palpável. E aí vem a pior das piores partes, que é como é que eu distribuo esse livro. Porque eu levo os 3 livros pra minha casa, sento em cima. Eu tenho um amigo meu que é escritor também, e ele sempre fala, né, que ele falou, eu sou um escritor fracassado. Ele falou, a pior coisa da minha vida, cara, é acordar de manhã, entrar na sala e ver 3.000 livros ali, e eu me sinto um bosta. Cada vez que eu entro na sala e vejo os 3.000 livros, aquilo derruba minha autoestima, porque tá lá o livro parado, há não sei quanto tempo, amarelando, e eu não consegui fazer nada com aquele livro que estava lá, portanto eu sou um fracassado, ninguém me ama, ninguém me quer, né, e assim vai, né. E você não tinha os recursos para falar, imprime, põe aí, se der, dá. Não tem que dar certo, né? Tem que fazer. Tem que dar. E assim, apesar de tudo isso, a gente conseguiu um sucesso razoável. Vendemos 2.000 livros, né? Eu tenho ainda uns 400 livros ainda, e distribuía vários, enfim. Foi para minha realidade, um milagre. É um verdadeiro milagre. Né? Qual era o tema do livro? Como era? É um livro de contos, né? Um livro de contos, e um desses contos que é o último texto do livro, eu trago o Machado de Assis para o século XXI. Esse texto até a Prefeitura de São Paulo patrocinou uma encenação, né, num dos céus aí da Prefeitura e tal, e causou até uma pequena repercussão na época, e foi um desafio, uma coisa, a logística, como você disse, eu tenho uma foto até hoje, de eu lá no meio dos livros, falei, e agora? O que eu faço com esse monstro aqui para me devorar? Primeiro feliz, né? Sim, sorridente, volta no livro e dali a pouco... Realizado, e agora? Aquela Né? trambolhada. Você pegou de volta o dinheiro que você gastou para fazer o livro? Peguei. Conseguiu? Milagrosamente consegui recuperar. E aí eu fui convidado pelo Sesc para fazer palestra. A primeira vez, até eu tenho a cópia do cheque hoje, que eu tinha na Xerox, do cheque que eu recebi do Sesc, da primeira palestra que eu dei remunerada. Eu falei, né, eu sou o máximo. Sim. Eu sou o rei do mundo. Sim, que legal. E foi extraordinário isso. Enfim, tudo... Então se eu entendo a tua história, você fez como eu fiz num determinado momento. De dia eu sou super-homem, de dia eu sou Clark Kent, à noite eu sou super-homem, né? De dia eu tô de terninho, gravata, fazendo ganhando meu ganha-pão. Como fizeram vários, você citou o Carlos Drummond de Andrade, né? O cara trabalha numa repartição pública, passa o dia lá e é um dos maiores poetas, se não for o maior poeta brasileiro, né? Sim. E você foi levando isso adiante, foi conduzindo essa coisa adiante aí, né? Como é que como é que você cuidava dessa de ponderar ou de equilibrar essas duas coisas? Essa coisa mundana que é eu aqui com meu terninho vendendo prédio, comprando apartamento, fazendo para ganhar dinheiro, e do outro lado essa coisa do dono do mundo, né? Do cara que senta e do que escreve e que não tem limites, e são duas pessoas que vivem momentos totalmente distintos. Uma coisa eu imagino que te dá um puta de um prazer, a outra pode até te dar prazer, mas são prazeres totalmente diferentes, né? E como é que você equilibra, cara? Como é que... Eu entendo que você não ganha dinheiro com o livro. Não ganho dinheiro com o livro. Você ganha dinheiro vendendo trabalho, coisas, com as consultorias que eu dou, né, na área de direito imobiliário. E como é que é? Uma coisa, você não ganha dinheiro, mas ama fazer e te dá tesão e faz você ficar vivo, e a outra te sustenta e consome uma boa parte do teu tempo. É um pouco O Médico e o Monstro, né? O romance lá do Robert Louis Stevenson, do sujeito que era médico durante o dia e virava um monstro, tem um desenho animado, né, que tornou clássico, ainda mais clássico o romance. E eu não, na verdade, no meu caso, completando sua pergunta, eu não sei quem é o médico e quem é o monstro nessa minha dualidade, né, de personagens, né. A minha realização, na verdade, é com escrita, obviamente. Eu faço o meu trabalho e tal, desenvolvo meus projetos profissionais para sustentar o escritor, né? Mas o prazer é tal, né, na feitura da escrita, que eu acho que eu trabalho pouco ainda para poder sustentar essa
essa paixão, né? Você lançou o segundo livro? Lancei o segundo livro agora em abril. Que se chama? Depois do Fim. Depois do Fim. Exatamente. Me fala um pouco desse livro aí. Então, Depois do Fim é um livro que... Bom, o primeiro livro é de 2005, né? O Incandescências. E o Depois do Fim, que foi publicado agora em 2016, com um lapso aí de 10 anos, 11 anos. É um livro que já tem uma estética totalmente diferente, toda a situação já é bem favorável, né, de todos os pontos de vista, né, e tal. O professor Leandro Carnal, muito generosamente, escreveu a orelha do livro, né, prefaciou o livro. Eu tenho uma história muito curiosa com o Leandro, porque o Leandro ele era coordenador da Casa do Saber. E eu conheci em 2003, eu lembro que os cursos eram muito caros, né, muito longe da minha realidade. E eu vi uma notinha lá no jornal, vai ter um curso sobre história da arte e tal. Eu falei, vou fazer esse curso hoje, né? Só que quando eu liguei lá, como diz aquela música do Chico Buarque, a tarifa não tinha graça. Então eu liguei lá, falei, não tem outra possibilidade e tal? Tem. Aí eu fui lá, mas tinha que preencher requisitos. O requisito era, você tinha que ter uma renda, sei lá, salário mínimo, cumprir essa renda. E tinha que ter boas notas na escola ou na faculdade, se estivesse cursando, né? Eu tinha notas adequadas e tal, e eu consegui fazer as aulas com o professor Leandro Carnal com a bolsa, na verdade. Eu nunca paguei, porque eu não tinha condições de pagar o curso. E a partir daí a gente desenvolveu uma amizade bastante sólida, né? Até hoje, a gente conversa praticamente todos os dias. E aí surgiu o livro, a gente fez um lançamento muito bom aqui, com 300 pessoas no auditório do clube, onde foi feito o lançamento. E o livro está aí, tá no Brasil inteiro. Você conta uma história, é um romance... É um romance... Durante o período Collor. Exatamente. Até teve bastante ecos com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, porque eu fiz a composição do livro, o livro começa em 1989 e termina em 2003, quando o ex-presidente Lula assume o poder. Porque para mim esse foi o momento mais significativo do Brasil em termos históricos recentes, né? Porque nós estávamos num momento de ruptura com o regime militar, que foi opressivo, etc. e tal. E existe de fato muito diálogo com o momento que acontece hoje, porque uma breve pincelada sobre o livro trata de dois irmãos, né, um professor universitário que sai de Pernambuco para São Paulo, né, mais ou menos como a minha história, e eles herdam, esse irmão ele herda um quadro do pintor holandês Frans Post. Frans Post tem uma história incrível, ele é o primeiro pintor a retratar as paisagens das Américas. Então os quadros deles, que eles foram pintados no Recife, esses quadros, né, quando da invasão holandesa em Pernambuco, esses quadros têm valor inestimável, nem existe nenhum mais à venda. E esse professor é uma ficção, né, obviamente. Esse professor herda esse quadro, e ele disputa esse quadro com o irmão, porque o irmão é um doidivanas, ele é um cara professor universitário, todo certinho e tal. E eles vão disputando esse quadro durante toda a história, né? Porque na verdade o professor recebe a herança, mas ele tem só a informação, ele não tem a matéria, ele não tem o quadro fisicamente em mãos. Ele tem várias pistas que ele vai seguindo até descobrir o quadro. E aí nesse meio tempo acontecem várias sub-histórias, né, dentro do romance. E é perpassada toda a questão ética, a falta de ética dos personagens, né, para botar a mão lá no tesouro e vender e fazer fortuna, que dialoga com o momento em que o Brasil se encontra hoje, né, com essa discussão ética sobre corrupção que a gente vê em todos os dias no noticiário, mas que de alguma forma é como é o mais do mesmo, né? A gente vê o Brasil, como diria lá a música do Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Então tudo que eu narrei, né, nesse romance, que era a corrupção epidêmica no governo federal, os caras pintadas lá lutando contra uma bandeira ética, e agora a gente vê a história se repetir com as mesmas personagens, né, com gente que defendeu o impeachment do presidente, no caso do Lindenberg Farias, hoje senador, e hoje de alguma forma apoia lá, tem uma base
de governo com o presidente Fernando Collor. Então, assim, o Brasil é um país que está fadado a essa loucura, né? Está fadado a essa corrupção que ela não atinge só a parte mais alta do governo federal, mas atinge também o sujeito que paga propina para não ser multado, ou enfim... São rotina as corrupções. São as corrupções. O Brasil não tem a corrupção. Ele tem as corrupções, né? E esse teu livro, você conseguiu já a editora? Sim, editora. Aí então, agora já foi. Então vamos lá. Já estou em outro mundo, já tem a distribuição nacional, então, já estou... Então pera um pouquinho. O autor de um livro só, né, de 10 anos atrás, Sim. decide fazer um segundo livro. Primeiro ponto complicado, né? Não é um nome conhecido, é um cara que tem um livro lá atrás, que está dentro de casa, uma produção independente. Resolve fazer o seu segundo livro, escolhe um romance que não é lá essas coisas... Não tem um apelo popular, né? É complicado, né? Vai enveredar pelo segmento político e tudo mais. Como é que é, cara? Vamos falar sobre essa coisa de você tomar a decisão de enfrentar esse novo desafio e conseguir chegar até uma editora. Qual foi a mágica, cara? A mágica foi que eu mantinha um blog, né? Eu escrevia praticamente um artigo por dia, né? Depois que comecei a escrever esses outros livros agora, eu parei um pouco de escrever nesse site e tal, mas eu devo ter uns 1.500 textos escritos lá, e eu conheci o Rodrigo Simonsen, que é da editora Simonsen, né, que publica aí grandes nomes. O Constantino publicou o Mário Vargas Llosa recentemente e tal, e eu mandei um rascunho para ele, porque eu lembrei da história do Wittgenstein. Wittgenstein é uma das mentes mais brilhantes do século XX, né? Wittgenstein, ele foi aluno de Rousseau, um filósofo Rousseau, e ele um dia chegou pro Rousseau e disse para ele: olha, eu fiz um rascunho aqui sobre filosofia, e me diga, se o texto for bom, eu vou me tornar filósofo, mas se for uma porcaria, eu vou ser aeronauta, né? Que ele tinha lá paixões lá por aviação. Aí passaram, sei lá, 4 meses, e o Rousseau chama o Wittgenstein na sala e diz para ele: olha, não torne-se um aeronauta, porque o seu texto é muito bom. E depois esse texto se transformou num livro, né, que chama Tratados Lógicos Filosóficos, que é um dos textos fundamentais da filosofia moderna. E aconteceu a mesma coisa comigo, o Simonsen, né? Eu levei, o dia que eu encontrei com ele, eu mostrei lá o rascunho. Aliás, o Simonsen eu conheci por intermédio do Leandro Carnal, né? Fazíamos curso lá e tal. Eu levei o texto para ele, levei os primeiros capítulos do romance, e levei essa história escrita, né, do Wittgenstein com Rousseau. Eu falei: ó, não se envergonhe, nós não éramos amigos, não éramos próximos, né? Não se envergonhe de dizer que eu sou um completo idiota, e recuse o texto. Enfim, eu deixei lá o original lá, devia ter umas 15 páginas, 20 páginas talvez. Que era o quê? Era o romance, era o script do romance, sim, mas era já os 4, 5 primeiros capítulos do livro, né? Entreguei pra ele olhou assim meio com desdém e tal, ok. 72 dias depois ele me escreve, só que nesse interregno de tempo eu já continuei dando corpo ao romance e tal. Ele falou assim: vamos publicá-lo, porque a história faz sentido. E aí foi o milagre, e o livro tá em todas as grandes... Quer dizer, você seguiu aquele caminho, que é um caminho que eu sempre dou a dica para as pessoas, né? Você não foi bater na porta de um cara e falou: muito prazer, eu sou o famoso Ken, tem um livro aqui que eu estou te mandando. Você não mandou o livro para uma editora dentro do envelope para dizer: por favor, se der, deu. Você explorou seus contatos. Exatamente. E eu imagino que aquele teu blog deve ter algum papel nisso, porque aquele teu blog te botou em visibilidade com uma série de pessoas. Sim. Você estava lá fazendo os cursos junto com o Karnal, você aproveitou que o Karnal te apresentou e você usou esses contatos para poder chegar até alguém que pudesse se interessar. Quer dizer, você venceu uma barreira gigantesca, que é a barreira das editoras, que é um negócio complicado, cara. Que se você pegar qualquer livro aí de como fazer, eles ensinam lá. Falam: pegue, faça a tua sinopse assim, assim, assado, bote no envelope assim, assado, mande lá. E aí os caras vão receber 25 envelopes por hora, e vai ter um estagiário que vai abrir o envelope, vai bater o olho no envelope, vai falar: isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá. Naquilo ali
tua obra maravilhosa já desandou ali, né? Vira fogueira. Você investiu no networking, no relacionamento networking, né? Tá. E aí a hora que pinta a ideia de que agora vai ter uma editora, muda tudo? Muda tudo. A infraestrutura, distribuição principalmente, né? O livro está no Brasil inteiro hoje, enfim, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte o livro está exposto, eu venho sendo convidado a fazer eventos, agora na semana que vem eu vou para a FENAC aqui da Paulista, fazer um evento convidado pela livraria, por intermédio da editora, né, que tem aí grande penetração e tal, e abre as portas, né, para várias possibilidades que, enfim, é outro mundo, né, mas tudo, na verdade, colher isso é tudo fruto daquilo que eu fiz com o meu FGTS lá, coitadinho, sem dinheiro para nada, e eu arrisquei tudo para fazer aquilo, isso é resultado daquilo. Né? E haja paciência, né? Porque você está falando de 10 anos. É um hiato de... Mas que 10? Você falou 2004, né? Isso. É um hiato de 12 anos até você conseguir botar o teu livro para valer aí. Mas houve um investimento lá atrás. Sim. Imagina a quantidade de gente que te chamou de louco quando você falou que ia botar 12 pau para fazer, né? Muito. Essa coisa vaidosa que é editar o teu próprio livro, ele estava lá atrás. Eu encaro livros hoje... Eu já publiquei 8, né? Já tenho 8 livros aí. Livros para mim hoje são cartões de visita. É o meu cartão de visita um pouco mais elaborado, né? Em vez de eu te dar um cartãozinho, eu dou um livro, né? E eu tirei da frente essa história de que o livro vai ser minha peça, de que eu vou ganhar dinheiro com ele, que não vai. O Brasil é complicado. Então eu tenho usado mais como eu quero deixar alguma coisa e grande parte do que eu tenho a deixar está escrito nos meus livros, né? E trombo sempre nessa dificuldade que é o Brasil. É um país complicadíssimo. O Brasil leitor, né? O Brasil como um todo. O Brasil geograficamente é um desastre para quem quer viver de livro, né? Você vai para a Alemanha você pega uma distribuidora de livro, o cara pega um carro de manhã, bota 500 livros dentro do carro. No final da tarde, ele passou por 25 cidadezinhas e largou o livro em todas as livrarias que tinha lá, entendeu? Não tem problema lá de distribuição. Aqui no Brasil é um inferno, cara. É terrível. As editoras querem que a distribuidora pega o livro, bota no meio do pacote, aí você quer mandar para uma rede, o cara lá de Recife pede um exemplar. Exatamente. A logística para isso é um terror no Brasil. Então ele é um desastre logístico. E aí eu acho que tem uma oportunidade gigantesca que pouca gente se dedicou a ela ainda, que isso precisa ser implodido, esse modelo, né? Esse modelo tem que ser implodido, cara. Da mesma forma como foi implodido a questão industrial do livro, hoje você não tem mais aquele rolo de, cara, para fazer um livro eu preciso de uma editora, não precisa de editora coisa nenhuma, cara. Você mesmo faz, você mesmo bota a capa, tem gente que faz para você. Você pega, contrata o livro, a editora imprime, não tem mais segredo nenhum produzir a peça em si. Não tem mais barreira, né? Isso foi tudo implodido, né? Divulgar o livro já é fácil fazer pela internet, já tem caminhos para fazer isso aí, né? Mas a distribuição continua sendo um pesadelo. Você não consegue entrar e alguém tem que implodir esse modelo. Exatamente. Cara. É o próximo passo, talvez seja o próximo passo agora do mercado editorial. Mas eu acho que ele não será implodido com o modelo de livro que a gente conhece. Essa história de o livro de papel na mão, etc e tal, isso não vai implodir esse modelo. O pessoal acreditou muito no e-book, né? Porque o e-book implodiu, também não vai implodir o modelo, porque o e-book é uma coisa... É uma coisa muito... É elite ainda, né? Sim. Os volumes são muito baixos ainda pro e-book, né? Mas tem algum caminho que eu não sei qual é que vem pela frente aí. Algo me diz que o que vai implodir esse modelo vai ser o livro por fascículo. Vai ser o livro que você vai... Toma, no final do ano... Sabe a Enciclopédia Conhecer? Sim. No final do ano eu tenho um livro. Mas é o que acontecia. No século XIX era muito comum isso. Os livros do Charles Dickens na Europa... Eles eram publicados por fascículos, né? Chegava, tem histórias de que as pessoas ficavam no porto de Nova York esperando o fascículo do Dickens chegar. Com Machado de Assis também era assim, o livro saía semanalmente em fascículos nos jornais. É o modelinho aquele, tô te mandando aqui, se você gostar do livro em papel, imprime aí, cara. Vai imprimindo. No final do ano, você vai ter, sem perceber, você imprimiu 400 páginas, é só botar uma capa e o livro está pronto, né? Exatamente. Eu não sei como é que esse modelo vai ser... É uma saída, você acabou de dar uma luz aí aos ouvintes aí que estão... Eu não sei ainda como é que isso vai fechar. Esse é o modelo Enciclopédia Conhecer, né?
A diferença é que a Enciclopédia Conhecer era impressa no Parque Gráfico da Abril e era enviada para a banca e você ia lá e comprava um fascículo na banca, né? Sim. Agora eu consigo te mandar o fascículo pelo teu e-mail e você imprime na tua impressorinha Epson com cartuchinho a cor, vai imprimir 10, 15 páginas, não vai fazer diferença nenhuma. E no final do ano você tem o livro pronto ali e talvez seja esse o caminho. Mas estamos viajando, né? Já virou viagem aqui, já estou falando coisa aqui para outros empreendedores, né? Me fala uma coisa, um negócio que você me falou que você está trabalhando agora num livro que é a biografia de Alexandre o Grande. Exatamente, esse é o meu próximo desafio, né? Haja. Deve ter umas 528 biografias dele, só na língua inglesa, né? Imagino que deve ter biografia desse cara aí. Como é que é isso, cara? Como é que você parte dessa intenção de escrever a biografia sobre um personagem histórico, cara, que já foi super estudado e tudo mais? Pra quê? Por quê? O que é isso? É uma forma de você dar vazão a uma curiosidade sua? O que é? Rapaz, na verdade, assim, que eu acredito, né, afora questões religiosas, não pisou fora Jesus Cristo, que tem uma ascensão aí divina, né, filho de Deus, diretamente de Deus, todos somos, não pisou na terra nenhuma figura de maior expressão do que Alexandre Magno. Alexandre o Grande é a figura mais extraordinária que se possa imaginar. Dentro, fora da ficção, não existe ninguém, nem existiu, talvez não exista ninguém igual a ele. Imagine um sujeito que sozinho mudou a geografia do mundo, literalmente, não é a geografia, um país, não, ele mudou a geografia. Na costa do Líbano existe hoje uma ilha que não é mais ilha, ela está literalmente ligada ao continente, porque ele fez um cerco a essa ilha, isso em 331 a.C., ele destruiu uma floresta inteira e aterrou o mar para chegar até a ilha e poder invadir essa ilha, né? Porque tinha uma fortificação lá dos fenícios que era a maior armada marítima da antiguidade, e ele conseguiu fazer esse cerco de 8 meses e, enfim, ele uniu uma ilha, o que era uma ilha hoje é um continente, hoje faz parte do continente. Então isso é apenas alguns dos feitos, né, que ele realizou. E você falou das várias biografias, eu li mais de 30 mil páginas sobre ele, sobre o momento histórico que ele viveu, sobre a Grécia Antiga, sobre a Pérsia, e o tema é absolutamente inesgotável. De todas, eu li centenas de biografias dele em português, em inglês, e um dado que as pessoas podem... Eu quero trazer a biografia para o momento mais atual. Por exemplo, quando ele fez a primeira batalha, em 330 a.C., aconteceu um eclipse lunar, não é? E esse eclipse ele mudou completamente a figura da batalha. Foi a maior batalha, uma das maiores batalhas da antiguidade, né? Ele tinha um exército de 30 mil soldados, sendo que o exército persa tinha, segundo estimativas, 250 mil soldados. Então ia ser um massacre do Império Persa contra os gregos. E esse eclipse lunar, ele mudou completamente a batalha, porque a parte dos persas, dos iranianos, via naquele eclipse um significado místico, e os gregos outro. E tudo isso mudou a logística da guerra, porque eles ficavam lá acordados boa parte da noite. E aí como que eu vou descobrir quanto tempo durou esse eclipse para que ele fizesse algum sentido para a logística da guerra? E aí o site da NASA mostra todos os eclipses que aconteceram de 1000 a 2000 depois de Cristo. E aí eu vi lá que naquela exata noite e tal, o eclipse durou 3 horas e 22 minutos e tal. Então essas informações são detalhísticas demais, mas que fazem todo um sentido, porque o tema dele não foi completamente esgotado ainda, né? Uma das teorias que eu defendo na biografia é de que se Alexandre não tivesse existido, o cristianismo simplesmente não seria possível, né? Porque com as guerras de Alexandre que o idioma grego é disseminado, né, no Oriente, na bacia do Mediterrâneo, e é com esse idioma que o Novo Testamento é escrito, né? O Novo Testamento inteiro é escrito em grego, que era a língua, era o inglês da época,
E foi a única forma de difusão do cristianismo seria essa, porque se fossem falar o aramaico que Jesus falava, é uma língua absolutamente impenetrável e intraduzível, ou mesmo o latim dos romanos, que também nunca teve penetração nas línguas não latinas da Europa. Então, assim, há quem diga até que existe um arranjo, entre aspas, divino, né, para a vinda de Alexandre, para ele destruir o Império dos Persas e a partir dele ter surgido o Império Romano e tal. Mas a história é muito longa. Como é que você... Nós estamos vivendo num mundo curioso, cara, um mundo curioso, gente, onde você tem acesso a todo tipo de informação que você quiser. Você consegue entrar dentro de uma galeria romena e pesquisar os quadros que tem lá, e se bobear você acha o texto a respeito daquilo. Não tem mais limite, você consegue mergulhar em qualquer lugar, né? E ao mesmo tempo tem uma molecada aí que não quer saber de nada de história, cara. Você pergunta pra um cara de 22, 23, 25 anos de idade alguma coisa de quem foi Barão do Rio Branco, que não tem a menor ideia e não tem interesse em saber. E eu não tô me referindo à molecada de... Não é o pobre, não. É qualquer um, tá? Ou seja, há um desinteresse brutal sobre a nossa história. Ninguém quer saber de história, quer saber daqui pra frente, né? E se você for bater, os caras, mas que perder tempo, né? Outro dia eu tive um lance interessante, cheguei na mesa do almoço em casa lá, que eu tava falando sobre um trabalho que eu tava fazendo aqui, precisava dar o nome pros personagens, a persona, não sei o que, eu falei, um vai chamar Santa Maria, o outro vai chamar Pinta, o outro vai chamar Nina, né? Não, mas tem que ter 4. Tem que ter 4, então o quarto é Colombo, né? E aí eu contei isso na hora da mesa e o pessoal vai... Cara, que interessa saber que as 3 caravelas chamavam Santa Maria, Pinta e Nina? Isso pra mim era uma coisa sagrada, né, cara? Que eu fui aprender lá atrás e eu tinha orgulho de dizer que eu sabia disso, né? E essa coisa de você procurar o saber lá atrás, desandou. Me parece que aquilo, eu vou repetir pra você, ó. É daqui pra frente que interessa, entendeu? O que tem pra trás não tem o menor interesse, não serve pra nada. Quando você vem falar de Machado de Assis, bicho, já morreu, já acabou, era, né? Acabou, etc e tal, né? Então, não há essa perspectiva de que a partir do repertório que eu consigo, de tudo que aconteceu lá atrás, eu consigo me projetar à frente. Essa molecada não tem mais isso, né? Passa uma régua e é daqui pra frente que interessa, né? Como é que você tem visto isso? Como é que você lida com isso, cara? Porque você lançar um livro contando a história de um cara que morreu há 100.000 anos. Mas é interessante isso, porque a história, na verdade, é uma ciência que estabelece o futuro, né? Imagine que se não houvesse quando você se refere à molecada, a gente pensa em Einstein. Einstein é de alguma forma o pilar de toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Mas Einstein não vale, Einstein é pop. Einstein é pop, né? Pop. Aliás, nenhum cientista é tão pop quanto ele, né? É pop, né? E quando você fala, todo mundo sabe quem é, mas sabe por quê? Porque é pop. Mas a base de Einstein é Copérnico. A base de Copérnico... Peraí, a cronologia é a seguinte. É Einstein, é Copérnico, é Galileu. Então, assim, sem um não existe o outro. Tem Newton no meio. Desculpa, Einstein, Newton, Copérnico e Galileu. Ou seja, sem um não existiu o outro. Entendeu? Então, se a molecada hoje se diverte tanto com a tecnologia que manda, mas se não existisse um sujeito como Pascal, por exemplo, que foi Blaise Pascal, um matemático, filósofo francês que fez o primeiro computador analógico de que se tem notícia, nós não podíamos ter o Twitter hoje, o Facebook, ou enfim, as mídias sociais que são tão adoradas. Então, assim... E daí, cara? E daí com o Pascal? Eles não terão referências. E sem referências nós não somos nada. É o mal do Alzheimer. Não há memória. Sem memória não há humanidade. Então, por mais que haja esse relativo desinteresse pelas questões históricas e tal, a gente vê a questão do Enem aí, toda essa loucura, toda essa celeuma em torno da prova do Enem, mas se o cara não tiver lá uma base histórica ou enfim, de uma cultura relativamente geral, ele vai tomar bomba e ele não vai ser o querido, enfim, pela turma dele e tal, se ele for um sujeito medíocre. E a gente vive hoje na sociedade que é absolutamente hedonista, que é uma sociedade que é a sociedade da imagem, né? Mas os gregos também tiveram isso aí. Você não acha que esse fascínio que se cria hoje em dia, por exemplo, por um cara como Karnal?
Não, é um historiador, né? Sim, historiador. É um historiador e está lá colocado entre os novos intelectuais brasileiros e há um fascínio gigantesco por ele, exatamente porque ele preenche uma lacuna gigantesca. Exatamente. Eu não sei de merda nenhuma de história, o cara senta na minha frente e pá, você fala, meu, que coisa maravilhosa, né? Que bonito, né? Que coisa linda, coisa maravilhosa. No entanto, o mesmo cara que diz que coisa linda e coisa maravilhosa não tá nem aí pro Pascal. Eu quero que o Pascal se dane, né? Eu tô querendo chegar num ponto aqui que é o seguinte, cara. Por que perder tempo, entendeu? Construindo essa coisa toda do passado para um povo que só tem olhos para frente, né? Por que não projetar e ir lá pra frente e falar, eu vou falar, que agora tá na moda, né? Você só vê futurismo, né? Onde você entra na internet, é o futurismo, é a inovação, é a escola do futuro, é os caras que pensam pra frente e não tem mais nada pra trás, né? Mas no caso específico do Alexandre, veja você que ele é tão moderno, tão atual, apesar de ter vivido 2.300 anos antes dos nossos dias. Imagina um sujeito que entra chega em locais remotos da Ásia, vê povos relativamente civilizados que não enterravam seus mortos porque não queriam profanar a terra, nem queimavam os cadáveres para não profanar o fogo, e literalmente deixavam-nos sobre os telhados ou em descampados para serem devorados por aves de rapina. Então isso é um avanço em termos sociais que pouca gente se dá conta, né? Um sujeito que tem um conceito de Oriente e Ocidente unificador é uma ideia absolutamente moderna e avançada, que hoje a gente não é capaz de depreender. O grande projeto de Alexandre era fazer a unificação dos mundos, né? E eram mundos que à época eram divergentes, eram cada um do seu lado e tal, e ele achava que isso era uma bobagem. A unificação das civilizações é que iria trazer um avanço maior. E a gente ainda vê esse problema acontecer hoje, nessa rivalidade entre o mundo árabe e o mundo ocidental, capitalista. Se a gente estudar o que aconteceu no passado, especificamente do meu objeto de estudo, que é a Grécia Antiga, que é Alexandre o Grande, a gente vai descobrir que se os conceitos que ele adotou naquele momento, tanto tempo atrás, se fossem administrados hoje, teríamos muito menos conflitos, não teríamos talvez o terrorismo, não teríamos talvez invasões inúteis do Ocidente a terras árabes. Ou teríamos uma ditadura em escala planetária como nunca se viu na história, né? Pois é, mas eu acho que a história toda que a gente tem que bater a tecla aqui, eu costumo sempre dizer, eu sempre falo para as coisas, eu falo, cara, você que está aí ouvindo a gente e está arrancando seus cabelos com seus problemas, etc e tal, para pensar o seguinte, cara, um grego 3.000 anos atrás já pensou a respeito disso. Eu não importa qual é a tua angústia, né? Não interessa a angústia que você tem. Algum grego tratou desse assunto há 3.000 anos atrás. E depois desse grego, porradas de outros caras mergulharam nisso. E então conhecer o que esse pessoal pensou, saber de onde eles vieram, saber como é que eles lidaram com esses assuntos lá atrás, explica muito do que a gente vive hoje, né? Eu acho que não tem problemas novos, tem problemas sendo colocados de outra forma. Tá tudo muito mais rápido, tá tudo muito mais conectado, é muito mais fácil, tem muito mais cor, muito mais música, tudo, mas no fundo, os temas que nós estamos discutindo hoje em dia já foram tratados lá atrás e tem porradas de filósofos aí que explicam isso tudo. Quando eu corto meu laço com esse passado, com essa história toda, cara, eu não tenho base para poder interpretar. Então, eu sou a velha história. Eu tenho uma palestra chamada Geração T, né? E o T é T de testemunha. Quer dizer, eu sei tudo o que acontece. Se você perguntar para mim por que acontece, eu não tenho a menor ideia. Porque eu não tenho base histórica nenhuma, né? Eu não tenho como, né, de onde partir. Então, talvez aí valha a pena. E por isso que eu fico fascinado. Eu gosto demais. Eu mergulho também nessas histórias todas. Eu estudo essa turma toda. Me fascinam esses pioneiros que se enfiam no fim do mundo. O cara vai morrer lá em cima do Monte Everest pelo prazer de conquistar algo que ninguém viu, né? E essa história toda, essa coisa do ser humano de se mexer, para mim tem uma perspectiva fantástica para projetar o futuro, e eu mergulho muito nessas histórias todas. Então acho muito legal. E essa tua história aí de vir buscando essas histórias e botar isso em livro e contar para as pessoas, cara, que baita esforço, e eu admiro, cara, essa tua
persistência. Espero que esse teu livro que você lançou agora aí tenha um resultado legal. Está tendo já. Eu sei que a remuneração por ele é uma piada, né? Sim, sim. É uma piada, porque, de novo, para quem não conhece a história toda, num livro de R$40, um autor bem remunerado, na média, vai ganhar 4. Exato. Se tiver bem, tudo tem que vender certinho, muito livro, né? você vai comprar um livro de 40 e vai chegar na mão do autor, que foi o cara que escreveu o livro, R$4, né? E o que vem pela frente aí, cara? Além do teu livro novo aí, o que você tem imaginando aí? Eu tenho, como eu disse, eu tenho recebido convites, né, para fazer eventos sobre o livro. A FENAC agora é uma delas. Vou participar da Flipossos, que é acho que talvez a segunda feira literária do Brasil, em termos de participantes e tal. E venho recebendo aí, enfim, convites para entrevistas e tal. Mas eu queria só voltar num ponto sobre o modo de fascinar os jovens, né? O pessoal conectado para coisas históricas, que falam, você cheira mofo e tal. Mas eu venho falando com plateias, né? Eu vejo muitos jovens nessas plateias para temas que sejam, que aguçem a curiosidade, né? Eu sempre falo a história de Erastóstenes. Erastóstenes foi um engenheiro que viveu na Alexandria do século II depois de Cristo. Ele foi capaz de medir a circunferência da Terra com um graveto. Eu acho isso extraordinário. O erro dele foi de menos de 1%, né? Depois cálculos com satélites e tal fizeram a medição da Terra e viram que ele estava absolutamente certo, porque ele usou a sombra do sol, o graveto com a sombra do Sol. Sim. Você conhece bem a história. E isso é extraordinário porque é fascinante. É uma história fascinante. É para você imaginar a mecânica de raciocínio de um cara desse, né? Exatamente. Ele não tem de onde. Nada, ele não tem ponto de partida. Não tem referência nenhuma. Ele bota o graveto em pé, vê a sombra e fala, bom, e se? Exatamente. Imagine. É fascinante. É quase um milagre. Sim. É divinal, enfim, Sim. extraordinário. Sim. Um outro sujeito também que vinha em Alexandria, chamava Heron de Alexandria. Heron ele criou a primeira máquina, o primeiro dispositivo a vapor de que se tem notícia. Mas aí a gente vai, a questão da história, do presente, dos problemas e das misérias que a gente vê hoje. Por exemplo, por que não foi desenvolvido o sistema a vapor? É um conhecimento que existe há 2000 anos e ele só vem a ser executado em escala industrial no século 17, 18, com a Revolução Industrial na Inglaterra, por exemplo. Mas por que aconteceu isso? Porque o faraó de então viu aquilo e falou assim, você é maluco? E os escravos? O que faremos com os escravos? Quando ele fez a demonstração do dispositivo a vapor. Ou seja, tudo é uma questão social. É mais ou menos essa discussão que tem hoje. Se você tirar o cobrador do ônibus, Exatamente. Se você fizer cobrança automática no ônibus, o que eu faço com os cobradores? Pois né? Exatamente. Então, isso de alguma forma aguça a curiosidade do pessoal conectado para buscar referências, como você disse, para que possa discutir algo, né? Porque fazer exercício sobre o futuro é fácil, mas o futuro sem um balizamento, ele é absolutamente tolo, ingênuo. Alex, parabéns por essa história. Obrigado. Tua aí, viu? Quem quiser te encontrar, acha você, cara, aquele blog, o livro, blog, onde você tá? Alex, se colocar Alex Bezerra de Menezes aí no Google, acha aí Instagram, as mídias sociais todas, enfim. Repete o nome do teu livro? Depois do Fim. Depois do Fim. Publicado pela editora Simonsen. Que está em todas as boas livrarias. Boas livrarias do Brasil inteiro. Maravilha. É isso. Tá bom. Obrigado pela visita aí. Obrigado, valeu o papo aí. Obrigado a todos os ouvintes. Um abraço. Até já. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/pagepersonalbr. É Page Personnel. Se escreve Page Personnel BR com 2 L's. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.